Nós vamos agora falar de alguns verbos super especiais, que são os verbos ter, vir e pôr. Esses verbos são especiais porque eles derivam muitos outros verbos, e a conjugação desses verbos derivados vai partir do modelo de conjugação desses verbos, que eu vou chamar de verbos primitivos, e os verbos que se originarão deles, verbos derivados. Então vamos aqui a alguns exemplos. A polícia agiu com energia e na confusão. Os alunos detêm o direito de escolher seus líderes. Qual das formas? Convém a união de todos. Qual das formas? Como resolver esses casos? Para resolver corretamente, sem nenhuma sombra de dúvida e com a certeza de quem acerta, devemos saber o modelo de conjugação do verbo primitivo, considerando o verbo ter. O verbo ter, que deriva o verbo conter, deter, reter, abster e etc. Esses verbos derivados vão manter o mesmo modelo de conjugação do verbo primitivo. Então, considerando o verbo ter no presente do modo indicativo, nós temos eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Então, se eu vou conjugar o verbo deter, eu tenho, eu detenho, tu detens, ele detém, nós detemos, vós detendes, eles detêm. Considerando o verbo ter no pretérito perfeito do modo indicativo, eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Então, eu detive, tu detiveste, ele deteve, nós detivemos, vós detivestes, eles detiveram. Vamos considerar o verbo ter no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivesseis, tivessem. Então, vamos considerar o verbo conter. Se eu contivesse, se tu contivesses, se ele contivesse, se nós contivéssemos, se vós contivesseis, se eles contivessem. Vamos considerar o verbo ter no futuro do subjuntivo. Quando eu tiver, quando tu tiveres, então, quando eu detiver, quando tu detiveres, quando eu contiver, quando tu contiveres, quando eu retiver, quando tu retiveres, quando ele retiver, quando nós retivermos, quando vós retiverdes, quando eles retiverem. Observe que o modelo de conjugação do verbo ter vai se aplicar aos seus verbos derivados. Então, na frase que nós colocamos como questão, a resposta é: os alunos detêm, segunda opção. Vamos agora para o verbo vir, outro verbo especial. Conjugando o verbo vir, que tem derivados, o verbo convir, o verbo advir, o verbo intervir, que é um verbo super cobrado, é um verbo que cai muito em prova. Então, para eu saber como que eu vou conjugar o verbo intervir, o verbo advir, o verbo convir, eu tenho que saber o modelo de conjugação do verbo vir. Então, vamos ver o verbo vir no presente, do modo indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Então, se eu vou conjugar o verbo convir, então eu digo eu convenho, convens, convém, convimos, convim, convindes, convém. Então, se eu vou conjugar o verbo intervir, que deriva do verbo vir, então eu tenho eu intervenho, tu intervens, ele intervém, nós intervimos, vós intervindes, eles intervêm. Vamos ver o pretérito perfeito do verbo vir. Se eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Então, aplicando o modelo de conjugação para o verbo intervir, nós temos
Eu intervim, tu intervieste, ele interveio, nós interviemos, vós interviestes, eles intervieram. Então, resolvendo a questão proposta, a polícia agiu com energia e interveio na confusão. A polícia agiu com energia e interveio na confusão. O verbo intervir é muito cobrado em exames, como eu já disse anteriormente. Vamos considerar o verbo vir no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Eu viera, tu vieras, ele viera, nós viéramos, vós viereis, eles vieram. Então, eu interviera, tu intervieras, ele interviera, etc, etc e etc. É muito importante observar o que vai acontecer com os verbos ter e vir e seus derivados no presente do modo indicativo. Observe o quadro. Ele tem, ela vem, não tem acento. No plural, eles têm, elas vêm, tem acento. Quando o verbo vai derivar de ter e vir, na terceira pessoa do singular, com ele, o verbo tem acento agudo. Ele retém. Na terceira pessoa do plural, o acento continua o mesmo. Observe com atenção. É muito importante vocês terem essas informações, terem um caderno de conjugação de verbo e, aos poucos, vocês vão conjugando esses verbos mais importantes e aprendendo o modelo de conjugação deles. Ainda com relação ao verbo vir, vamos conjugá-lo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Então, se eu interviesse, se tu interviesses, se ele interviesse, se nós interviéssemos, se vós interviesseis, se eles interviessem. Futuro do subjuntivo, quando eu intervier, quando tu intervieres, quando ele intervier, quando nós interviermos, quando vós intervierdes, quando eles intervierem. Porque o verbo vir no futuro do subjuntivo é quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Então, é muito importante ter em mente esses modelos de conjugação. Vamos para o verbo pôr. O verbo pôr é um grande verbo que deriva 26 outros verbos. O verbo pôr deriva 26 outros verbos. No final deste vídeo, lá no final do vídeo, eu vou colocar esses verbos e os modelos de conjugação deles, para que vocês anotem, escrevam, leiam, releiam, pronunciem e vão fixando esses modelos de conjugação. O verbo pôr que deriva antepor, apor, compor, contrapor, decompor, depor, um verbo que eu acho muito lindo, que é pressupor, prepor, recompor, repor, superpor, transpor e mais outros. Ele deriva 26 verbos. Todos seguirão o seu modelo de conjugação. Então vamos considerar o verbo pôr no presente do modo indicativo. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Então, considerando o verbo propor, eu proponho, tu propões, ele propõe, nós propomos, vós propondes, eles propõem. O verbo pretérito, o verbo pôr no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Então, vamos considerar o verbo pressupor ainda, vamos considerar o verbo compor. Eu compus, tu compuseste, ele compôs, nós compusemos, vós compusestes, eles compuseram. Dependendo da quantidade de prefixo que esse verbo pôr vai ter, é importante conjugar com muita atenção, porque o verbo vai ficar grande. Vamos imaginar o verbo
pressupor no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu pressupus, tu pressupuseste, ele pressupôs. Nós pressupusemos, vós pressupusestes, eles pressupuseram. Vamos considerar o verbo pôr no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Vamos considerar o verbo pressupor. Eu pressupunha, tu pressupunhas, ele pressupunha, nós pressupunhamos, vós pressupunhas, eles pressupunham. Vamos considerar o verbo pôr no futuro do presente do modo indicativo. Eu porei, tu porás, ele porá. Então, eu reporei, tu reporás, ele reporá. Eu pressuporei, tu pressuporás, ele pressuporá. Nós pressuporemos, vós pressuporeis, eles pressuporão. Observe que esse assunto exige, não é, que você treine tanto a escrita como a pronúncia. Vamos considerar o verbo pôr no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu pusesse, pusesses, pusesse, puséssemos, pusesseis, pusessem. Vamos considerar o verbo pressupor? Se eu pressupusesse, se tu pressupusesses, se ele pressupusesse, se nós pressupuséssemos, se vós pressupusesseis, se eles pressupusessem. O verbo pôr no futuro do subjuntivo. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Então, quando eu pressupuser, quando tu pressupuseres, quando ele pressupuser, quando nós pressupusermos, quando vós pressupuserdes, quando eles pressupuserem. E o particípio posto, então, pressuposto. Então, é interessante demais. É um assunto que cai muito e é muito útil para a gente evitar erros banais de quem não estuda. Esse vídeo é um vídeo estrela, muito importante. É um vídeo que eu daria nota 10 a ele, porque essas informações são super importantes. E para terminar, eu não posso deixar de comentar o verbo poder. O verbo poder que tem eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem, no presente do indicativo. O pretérito perfeito do verbo poder é eu pude, tu pudeste, ele pôde, nós pudemos, vós pudestes, eles puderam. Quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder, quando nós pudermos, quando vós puderdes, quando eles puderem. O interessante é eu pus, ele pôde. Olha como se escreve, com o acento circunflexo. Ele pôde. Eu pude fazer o exercício todo. Esse verbo está no pretérito perfeito. A ação foi totalmente realizada. Ele pôde realizar o verbo todo. Porque ele pode realizar a atividade. É presente. Ele pôde realizar a atividade. Isso é passado. Então, no final do vídeo, estará a conjugação integral dos verbos trabalhados até aqui. Um tópico de verbo muito importante e que a gente observa muito o aluno cometer erro nesse aspecto é quando usar o verbo no infinitivo, ou seja, com o R final, e quando usar o verbo conjugado. Às vezes eu corrijo a redação e vejo o aluno colocar, por exemplo, ela está precisando de mudanças, e esse está é como se o verbo estivesse no infinitivo. A gente vai nessa aula falar quando usar o verbo no infinitivo e quando usar o verbo conjugado. Quando nós temos o verbo sem sujeito, usamos-lo no infinitivo. Por exemplo, estar em casa é bom. Quando eu tenho um sujeito, esse verbo ele tem que ir para o seu modelo de conjugação. Se eu conjugar o verbo estar no presente do indicativo, eu tenho eu estou, tu estás, ele está. Olha como é a escrita do verbo estar. Então, se eu digo Joana está doente, essa é a escrita. Quando que eu vou usar o verbo estar? Em um único tempo, no futuro do subjuntivo. Para eu estar em casa, é importante que tudo esteja calmo.
Para tu estares em casa, é importante que tudo esteja calmo. Para ele estar em casa, é importante que tudo esteja calmo. Observe que é só nessa circunstância, é nessa situação do futuro do subjuntivo, numa circunstância de tempo, que nós vamos usar o verbo no infinitivo. E isso em qualquer dos verbos. Então, é importante evitar colocar verbo com R quando você estiver usando em uma frase em que ele tem sujeito. Por exemplo, Aline contribui para o sucesso da aula aqui. Aline contribui, o verbo é contribuir. Aline contribui, não tem R aqui. Por quê? Porque o verbo contribuir está conjugado no presente. Eu contribuo, tu contribuis, ela contribui. Então é muito importante observar isso. Nós, quando usamos o verbo, nós temos que ter consciência da aplicação dele. E se não temos essa consciência, devemos buscar essa consciência, e estudando, pegando uma gramática, colocando no Google, vendo, porque às vezes a gente observa que o aluno ele quer que o tempo gasto com a aula, com esse vídeo, seja rápido, para ele ir rapidamente para outras atividades que às vezes não tem nenhum impacto em sua vida de estudante, em sua vida futura. O estudo ele não pode ser às pressas, porque as informações elas não são curtas, são informações que dependem de outras informações, e assim o estudo ele tem que ser calmo, ele tem que ser meditado, ele tem que ser anotado e refletido. Isso quem quer ter sucesso. Então é muito importante observar isso. Então não se usa verbo com R no final quando você está usando em uma frase que tem sujeito, tá bom? Então, ela está feliz. Para ela estar em casa, tudo deve estar calmo. A única situação em que eu uso o verbo com R no final, e isso vale apenas para a primeira pessoa do singular, o eu, e a terceira do singular, ele ou ela. Os outros verbos, no futuro, as outras formas verbais no futuro do subjuntivo têm as suas desinências número pessoais, como eu já coloquei em outros vídeos. Então é importante ter isso em nota. Resposta letra D. Resposta letra D. Resposta letra A. Resposta letra B. Resposta letra B. Resposta letra A. Resposta letra E. Resposta letra D. Resposta letra C. Resposta letra D. Resposta letra E. Resposta letra D. Resposta letra B. Essa fica para vocês. Resposta B, C e D. Resposta letra B.
Resposta, letra C. Pelos meus comentários e pelos exercícios, vocês podem observar que o conteúdo de verbo é um conteúdo que deve ser do coração de vocês. É um conteúdo muito longo, é um conteúdo que não se esgota em uma aula, é um conteúdo que é necessário ter um caderno de conjugação de verbo, como eu tinha, e como as pessoas que estudam hoje têm, porque é um conhecimento que não muda. Conhecimento de verbo, saber pronunciar corretamente, o domínio dos verbos faz com que você tenha uma fluência na escrita também muito melhor, porque você tem certeza da conjugação de certos verbos. Existem verbos que têm acento, outros que não têm acento. Existem os verbos derivados, ou seja, é uma gama de informação que você, aluno interessado em um futuro promissor, você precisa ter conhecimento disso. Então você tem que conjugar esses verbos, memorizá-los e ter sempre à sua disposição uma gramática ou as suas anotações em um caderno sistematicamente ali registradas para que você possa consultar sempre que você precisar. Porque essas informações, eu digo para vocês, nós não somos um computador. Nossa memória, ora registra, ora apaga, ora uma questão que a gente sabia dá um branco. Então é sempre bom ter um lugar que podemos confiar, um lugar que podemos ir para consultar, para tirar essa dúvida. Então pratiquem. No próximo vídeo nós vamos falar dos verbos e as orações, os complementos verbais e a importância do verbo para a frase e para o período.